Ô, seu Ricardo! Olá! Primeira vez. Tinha apagado a luz aqui. Me deram essa liberdade? Olá! Olá! Olá, que tal? Olá, que tal? Vamos assinar. Assina aqui, Nilson. Assina aqui, que é o primeiro a assinar. Que honra! Que saudade dessa mesa! Eita! Que saudade dessa mesa! É, saudade? Não tem lugar para sentar. Ah, vai ter bailanta? Eu da campanha achei que ligou a comemoração. Não tinha na casa dos vereadores, verdade, né? Vamos ver. Daqui. Primeiro,
Boa tarde. Hoje a Comissão de Orçamento e Finanças realiza audiência pública para apresentação do projeto de lei número 91/2019, referente à lei orçamentária para 2020. Já de imediato, presença aqui do vereador Fred Nunes, que membro da Comissão de Orçamento e Finanças. E de imediato passamos então para a equipe técnica do Legislativo, onde o servidor Ricardo Carvalho fará a apresentação do projeto sucintamente. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos os presentes. Então, como o presidente falou, nós fizemos aqui um breve apanhado do que consta na lei orçamentária para 2020. E nesse quadro aqui, vocês vão ter que se virar um pouquinho para assistir. Nesse quadro tem uma demonstração de como estão distribuídos os recursos do município. Então, o contador aqui da Câmara, o Renato, preparou esse quadro, distribuindo ali os valores e o percentual de participação no orçamento do município, aqui do lado, e a porcentagem sobre a receita bruta do município, de cada secretaria da Câmara de Vereadores e do regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Jaguarão. Bom, isso nesse primeiro quadro. Mais abaixo, que nós esmiuçamos aqui, conforme está no projeto, as receitas, como é que está composto as receitas do município para 2020. Então, no total de receitas correntes, 98.217.000, que estão divididas em receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes da União e do Estado do Rio Grande do Sul e outras receitas correntes. E ali, portanto, as deduções do Fundeb e outras deduções, receitas de capital, alienação de bens, operações de crédito, transferências de capital e receitas intra-orçamentárias, fechando um total geral de 110.703.000. Muito bem. E as despesas estão dessa forma. Vocês podem notar que sempre no orçamento as despesas correntes vão ter o maior volume, porque são todas as despesas que são de caráter continuado. E nesse caso estão inclusive as despesas com pessoal, as despesas com manutenção da máquina pública. Nisso aí se enquadram os combustíveis, energia elétrica, água, telefone, todas aquelas despesas que são de caráter continuado, que elas não se extinguem com o passar do tempo. É o maior volume de despesas. Tá? Depois tem a despesa com encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, que é onde estão elencados os investimentos, né, que ocorrem numa ordem de 23.514.000. A reserva de contingência 4.142.300 e despesas intra, que são as despesas por RPPS, de 5.745.000, fechando, batendo aqui o valor da despesa com da receita em 110.703.000. Bem, eu só queria salientar aqui para os vereadores que nós observamos o orçamento de 2019, que previa um total geral de 112 milhões. No caso, 2 milhões a mais do que o 2020. Então, quer dizer que o município reduziu a sua projeção de arrecadação e de gasto. Bom, eu fui buscar aqui no site da prefeitura, né, qual é a situação da arrecadação do município desse ano. E a arrecadação bruta do município está batendo em 78 milhões até 30 de novembro. Né, e isso é um caso a se salientar, porque nós temos, faltando um mês para fechar o ano, claro que tem parcelas ainda de receitas correntes que vão entrar até dezembro, mas dificilmente a gente vai chegar a 100 milhões.
Isso aí é praticamente impossível, né? E aqui nós estamos projetando para 2020 110. Então, a mim me parece ser uma situação bem preocupante, assim, né? É claro que o município, ele gasta de acordo com o que arrecada, isso aí tudo é previsto, né? Mas no momento que a gente faz uma previsão de 110 para ter uma arrecadação de 80, mais ou menos, são 30 milhões, né? No universo de 80 é quase 30, mais de 30%, né? Então isso aí tem que ficar bem atento, o município deve ficar bem atento para o decorrer do ano 2020 a respeito dessas receitas. Porque no momento que tu estima a receita, tu fixa a despesa, né? Então tu pode gastar até aquilo ali. Bom, no mais era isso então, presidente. E aí estamos aqui para algum esclarecimento que possa surgir. Obrigado, Ricardo. Sucintamente, como frisamos, não sei se o vereador Fred quer fazer alguma colocação, algum comentário. Não, só registrar assim apenas que essa redução orçamentária ela não está levando em consideração o que tem de superávit ao longo desse ano, né? Ou tá? Isso. Então, se a gente for considerar o que teve de créditos especiais, suplementares que a gente aprovou ao longo desse ano, talvez vai chegar próximo desses 2 milhões aí que foram reduzidos. Eu acho que vai talvez passar até, né? E agora, claro, entre essa discrepância entre o que é financeiro e o que é orçamentário, essa sim eu não sei dizer. Não, até para complementar, com relação a isso aí, porque se nós fizermos uma análise dos créditos especiais, se tinha uma previsão de 6, 7, 8 milhões de superávit, e nós acredito que não aprovamos nem, eu acho que não chegou a 1 milhão aqui de crédito especial, talvez um pouco mais, né? Então, aonde que esses recursos, obviamente, vão ter que ser projetados para o ano que vem também. Será que mais de 1 milhão? Sim, não, mas específico da saúde, mas os outros, no geral, acho que não chegou a tanto, né? É uma discussão para ser feita também a nível de comissão, depois, para fazer uma análise dentro desses aspectos. Era isso? Então tá, mais uma vez, então, agradecemos. Obrigado, Ricardo. Obrigado aos funcionários do Legislativo que estão aqui. Obrigado ao presidente da Jaguar Leite, produtor Enir Ferreira de Freitas, que está nos acompanhando, vendo as demandas aos produtores também. Obrigado. Declaramos encerrada essa audiência pública das metas, obviamente, das leis orçamentárias de 2020. Obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde. Hoje a Comissão de Orçamento e Finanças realiza audiência pública para apresentação do projeto de lei número 91/2019, referente à lei orçamentária para 2020. Já de imediato, presença aqui do vereador Fred Nunes, que membro da Comissão de Orçamento e Finanças. E de imediato passamos então para a equipe técnica do Legislativo, onde o servidor Ricardo Carvalho fará a apresentação do projeto sucintamente. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos os presentes. Então, como o presidente falou, nós fizemos aqui um breve apanhado do que consta na lei orçamentária para 2020. E nesse quadro aqui, vocês vão ter que se virar um pouquinho para assistir. Nesse quadro tem uma demonstração de como estão distribuídos os recursos do município. Então, o contador aqui da Câmara, o Renato, preparou esse quadro, distribuindo ali os valores e o percentual de participação no orçamento do município, aqui do lado, e a porcentagem sobre a receita bruta do município, de cada secretaria da Câmara de Vereadores e do regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Jaguarão. Bom,